Eita, vamos pra lá. Alô, Nilson César. Bom dia, Nilson. Alô, meu caríssimo Joséval. 13h47. Acertou na mosca, hein, Joséval? Diz que o time ia crescer. Tá melhorando, hein, Joséval? Tá melhorando. E vai melhorar mais. Vai melhorar mais. Vamos passar pelo México. Terça-feira, as manchetes dos jornais mexicanos estão prontas, né? Rugamos como nunca, perdimos como sempre. Pode ter certeza. Vamos ganhar da seleção do México. A seleção evoluiu. Ontem eu vi um Casemiro fazendo uma bela partida. O Paulinho teve uma evolução no time brasileiro. Ainda o William tá devendo um pouquinho, mas taticamente ele foi bastante importante. Porque tem o jogo da TV e tem o jogo do campo. Quando você vê no campo, você percebe alguns detalhes. O William se sacrificou bastante, porque ele tinha a função de acompanhar o Koralov, que é o lateral esquerdo, capitão do time da Sérvia, que é um jogador perigoso. Então ele ia até quase a área do Brasil, marcando o Koralov, para não deixar o Koralov jogar. Então, essa função tática ele fez muito bem dentro do time brasileiro, o William. Mas tá devendo, tecnicamente pode render muito mais o William. Como o Gabriel Jesus, né? O Gabriel também é um cara que pode render muito mais. Por falar em Gabriel Jesus, o nosso Ulisses Neto, que está acompanhando a seleção e de madrugada já voou para Sochi para não perder nenhum detalhe na concentração da seleção. Ele está hospedado no mesmo hotel da seleção brasileira lá em Sochi. Mas ele deixou aí um material muito legal. Uma conversa, por exemplo, com o Gabriel Jesus. Gabriel tá devendo, hein? Vamos lá, Ulisses Neto. Não, porque eu estou ajudando de alguma maneira. Isso é claro que quando você joga em uma seleção da grandeza, né? Da melhor seleção, do melhor país. Com a 9, né? Com a 9 de grandes nomes, né? De grandes referências para nós brasileiros. Você tem essa cobrança, é normal. Eu sempre quero tá marcando gols. Sempre deixei claro, mas estou ajudando de alguma forma. Se eu chegasse dentro de campo, não corresse, não me doasse, não ajudasse de alguma forma, aí sim algo estava errado. Mas não, estou me doando. O gol eu sei que vai sair. Pelo que eu conheço do Tite, ele não vai mexer no time brasileiro no jogo contra a seleção do México, não. Oi? Ô Nilson, bom dia, Nilson, tudo bem? Mas você falou aí. Ô, Vila, que prazer, meu caro Vila. O senhor tá feliz com a vitória do Brasil. Feliz aqui. Mas lembrando do Gabriel Jesus, se você olhar isso que você falou do campo, quem vê no campo é outra coisa. No primeiro gol do Paulinho, quem leva a defesa pro lado esquerdo é o Gabriel Jesus, né? Se a gente observar, quando o Felipe Coutinho pega a bola, o Gabriel Jesus vai à esquerda e leva 2 zagueiros e deixa aquela avenida pro Paulinho, né? Que entra muito bem e tal. O problema é que o esquema não ajuda o Gabriel Jesus, ele joga muito isolado, é difícil você jogar no meio de 2 zagueiros, né? E uma outra observação, Nilson, é como o futebol é uma coisa incrível, como diria outro, uma caixinha de surpresas, para ser bem original. O Brasil preocupado com o jogo aéreo da Sérvia, e quem fez o gol com o jogo aéreo foi o Brasil, né? Aconteceu justamente o inverso, né? E com o grande Thiago Silva, que deu uma... Olha, o Thiago Silva, ele fez 2 gols, hein? Ele fez o gol e salvou um gol, né? Foi um cara incrível, né? Outra coisa, Nilson, eu gostaria de ouvi-lo, viu, Nilson? Além de você comentar com o professor, é pro Felipe Luiz. Quando o Marcelo saiu, eu tremi na base, que é um grande jogador, mas o Felipe Luiz, a meu modo de ver, encaixou perfeitamente, eu gostaria de ouvi-lo. Também jogou muito bem. O Felipe é um cara muito experiente, né, Joséval? Um cara bastante rodado e é um jogador de boa qualidade técnica. Entrou muito bem no time brasileiro, fez uma partida tranquila, sossegada, fez um belo jogo. O professor, eu entendo o que você está dizendo, tá jogando bem isolado o Gabriel, mas eu entendo o seguinte também, que ele tem qualidade para jogar mais. Também acho. Ele precisa jogar mais. A gente precisa cobrar do cara para que jogue mais, porque nós conhecemos a qualidade do Gabriel. É que aí pesa muita coisa. Pesa que é um garoto ainda, é muito novo. Pesa que é reserva no time do Manchester City. Não estava com sequência de jogos, porque estava na reserva. É a primeira Copa do Mundo que ele está disputando. Uma série de fatores, né? Mas pelo que eu conheço do Tite, não adianta querer que o Tite agora bota o Firmino aí, não vai botar. Não vai botar, ele vai botar o mesmo time. Se o Marcelo tiver condições de jogar, não sei se vai ter, acho que não.
deve jogar o Felipe Luiz e pronto. O resto vem o mesmo time que vem iniciando nos jogos. Ele é assim, o Tite é um cara assim. Ele costuma usar a frase do Muricy Ramalho, né? Eu não desisto de jogador. Como não desistiu do Paulinho e fez muito bem. O Paulinho ontem, na minha opinião, fez uma belíssima partida. O Thiago Silva calou a boca de tantos críticos, sabe? O Thiago fez uma partida gigantesca. Eu sempre achei o Thiago um dos melhores zagueiros do mundo. Ele e o Miranda estão num entrosamento muito legal e ontem o Thiago fez uma partida sensacional. E quem está tranquilo também, eu já vou passar para vocês depois dessa sonora, aí eu continuo batendo papo. Quem está tranquilo também é o Fagner. O Fagner entrou no lugar do Danilo, né? Era o terceiro, né? Porque era o Daniel Alves, que não veio. O Danilo era o reserva do Daniel, se machucou e entrou o Fagner. Ontem entendi que o Fagner fez um belo jogo. Ouçam o Fagner. Cara, feliz pelo jogo, né? Pela vitória. A gente sabia que era um jogo difícil, né? Um jogo de muita força física, né? E a gente conseguiu fazer um grande jogo, um jogo bem equilibrado, né? Então a gente fica muito feliz com a vitória, da maneira que ela veio, né? Isso nos fortalece ainda mais, né? E agora a gente sabe que, assim como foi os últimos 2 jogos, a gente tem mais uma decisão pela frente, que agora a margem de erro tem que ser mínima para a gente conseguir nosso objetivo. Isso mesmo, a margem de erro não pode acontecer nada, é 0, né? E perdeu, dançou, volta para casa, né? Eu tenho uma opinião, queria ouvir o Joseval, o Thiago, o Vila, uma opinião que a Copa do Mundo a partir de agora é diferente. É outra Copa, é outra competição, fase, né? Isso, que é uma fase de classificação. Depois, a partir de sábado, que começa as oitavas, nós vamos ter outra Copa. O que vocês acham dessa minha visão do que é a Copa do Mundo? Ô Nilson, você está correto. E falando sobre o México é um freguês do Brasil em Copas. 50 4-0, 1950 5-0, 1962 foi 2-0 e na Copa passada aquele 0-0 do empate lá no Castelão foi o segundo jogo do Brasil na Copa e o goleiro Ochoa fechou o gol. Lembra, Nilson? Você narrou. Lembro, tava lá em Fortaleza, rapaz. Aliás, Fortaleza tá que nem Moscou hoje, 32 graus em Moscou. Nossa, o russo nunca viu tanto calor na vida, rapaz. Nossa senhora, com a diferença que o mar com o mar é um pouco mais longe, né? Que não é fácil. Mais longe, bem mais longe e tal. Agora, só lembrar... Ô, Vila, você não acha que a Copa começa em oitavas também, agora, Vila? Concordo. Agora a história é completamente diferente? E aí é que né? Você não pode... que é uma frase feita, mas é verdadeira, não pode errar num jogo que agora perdeu, tá fora, tal. E precisa ter muito cuidado, o time precisa ter calma, saber trabalhar a bola, tal. Esse é o grande desafio, porque o Brasil deve passar pelo México, tudo indica. E aí deve se encontrar, não sei, nós estamos olhando a tabela aqui, Nils, nas quartas, eu acho que com a Bélgica, é mais provável que seja pode ser a Bélgica. Inglaterra. Ou Inglaterra, é verdade. Ou Inglaterra. Mas eu acho que a Bélgica vai, eu não sei, se fosse um palpite, aí que a coisa realmente fica bastante complicada. Agora, tem de jogar como jogou ontem. Não foi um belo jogo, é verdade, não foi, mas também nós não tivemos grandes jogos na Copa. Tivemos jogos relativamente equilibrados. Mas tem de jogar com calma, né? Jogar com equipe, com futebol coletivo e sem estrelismo, né? Eu acho que essa questão do estrelismo que prejudicou o Brasil no primeiro jogo e no segundo jogo. Tem de jogar coletivamente e tal, assim como o time jogou. E agora é o grande momento com as oitavas, né? E o time está concentrado e tal. Agora, um jogador que eu queria só destacar rapidamente também é o Casimiro, né? Foi impressionante a atuação do Casimiro, hein? Porque isso que a gente fala. Porque muitas vezes tem aquele jogador que aparece pra torcida e tem aquele que é o jogador do time, né? Quer dizer, a forma como ele jogou foi firme, ele já tem um cartão amarelo, mas isso não o inibiu de desenvolver suas funções. Como ele joga bem, como ele cresceu na Europa. A torcida do São Paulo, quando ele saiu, xingava o Casimiro, fazia um barulho danado e tal. E o Casimiro é um excelente jogador, tal, né? É isso que eu queria ouvir também do Nilson, porque realmente para a torcida ele não aparece. Ele fica apagado, mas durante o jogo. Gostaria de ouvi-lo, Nilson, sobre o Casimiro. Ô Joseval, Vila, vocês têm toda a razão.
função tática do Casemiro é fundamental, é importantíssima. E ele não tinha feito uma partida excelente ainda, não. Ontem ele fez a melhor partida dele na Copa até agora foi ontem. Não tenho dúvidas disso. Ele fez uma partida sensacional. O Casemiro saiu escorraçado do São Paulo. Em Portugal já teve uma evolução. Depois, chegando em Madrid, aí sim o bicho cresceu e hoje ele é titular do Real Madrid. Quer dizer, é um jogador que está numa evolução permanente, não só no aspecto técnico, mas no aspecto tático também. Funciona muito o aspecto tático. Se bem que tem um fanista brasileiro, tem aquele que o Brasil enterrou, vamos atropelar, vamos ganhar tudo. Esse é um ufanismo que eu não concordo absolutamente. Mas o que tem baba-ovo e o ufanista do futebol europeu tá cheio. E eu não tô vendo nada de inovação tática, técnica, seleções voando. Olha aí a Alemanha. A Alemanha não ia atropelar todo mundo? A Alemanha não ia passar que nem um trator por cima de todo mundo? Se pegar a gente de novo, vamos tomar 7-1 de novo. Sabe, esse ufanismo brasileiro eu critico. Mas o ufanismo europeu, achando que na Europa que você encontra uma tática e uma técnica diferente, é que os caras veem os times jogar e confundem a coisa. Que o time jogando, por exemplo, você pega lá aquele ataque do Barcelona, Messi, Suárez e Neymar, que era o melhor ataque da Europa, tinha 3 sul-americanos. É uma mescla dos melhores de todo mundo. Aí sim você forma times fantásticos, com mescla dos melhores de todo mundo. Quando tem seleção, a história é outra, a história é diferente. Falei da Espanha. Falei, olha, a Espanha chega sempre como é a fúria, sai como um ventinho, não tá jogando nada a seleção da Espanha. Porque trocou o técnico. Não é não porque trocou o técnico, é porque tá jogando mal mesmo. O Iniesta tá no fim de carreira, tá fazendo uma Copa terrível. Então, quer dizer, eu não sou ufanista do futebol da Europa e nem do futebol brasileiro. Nós estamos aí com os times jogando, as seleções jogando, nota 6, 6,5 no máximo. E hoje tem Panamá e Tunísia. Aliás, vamos falar primeiro dos jogos da manhã. Senegal e Colômbia, o jogo que a Jovem Pan vai transmitir. Japão e Polônia também, no grupo H pela manhã, para os senhores aí no Brasil, 11 horas da manhã. Vamos ter às 3 da tarde um jogo que esse é imperdível. Inglaterra e Bélgica. Estou muito curioso para ver esse jogo Inglaterra e Bélgica. E Panamá e Tunísia também vão jogar. Posso fechar aqui com a minha escalação, não? Pode, quero saber a sua escalação, Nilson César. Eu sou o Tite desse time aqui. Aqui, olha. Para a Loja 100, Ford Caminhões. E não mudo, rapaz. Eu sou que nem o Tite. Eu não mudo a escalação. Pode perceber. Loja 100, Ford Caminhões, Teleanorte, Magnésia Bisurada, LG, Gafisa, CVC, Claro TV e Monroy. Direitinho pra você. Mostramos aqui, diretamente de Moscou. Falta 30 segundos para as 2 horas da tarde, aqui na quentíssima capital da Rússia. Grande abraço, gente. Eu volto ainda no Jornal da Manhã. Vou tentar ouvir um mexicano por aqui e colocar pra galera aí o mexicano pra gente começar a secar o México, nosso velho. Você acha jornalista abraço, mexicano? Gente. A jornalista mexicana, viu, José? Desculpe. Tô atrás dela, rapaz. Tô atrás dela. Vocês vão acabar com o meu casamento. Um abraço, gente.